Olá, amigos! Eu sou a professora Mônica Fernandes, do canal É Para Copiar. Quero começar agradecendo muito a participação de vocês na nossa live no dia 25 de maio. Foi muito interessante encontrar vocês. Foi um papo muito produtivo. Quem não teve oportunidade de assistir, entra, se inscreve no canal, que a live está toda editada em três vídeos. Dá para assistir tudinho. Esse vídeo de hoje, a gente inicia a segunda série do nosso canal e ela vai falar sobre atividades didáticas. O título de hoje é Reflexões teóricas sobre as atividades didáticas. Como a gente produz essas atividades a partir de que referencial teórico. Isso é bastante importante para que a gente observe sempre um gap, um distanciamento, um vácuo, né? Entre aquilo que a gente aprende teoricamente e aquilo que a gente faz na sala de aula. Então, para produzir a série Atividades Didáticas, buscamos fundamentá-la na psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro, e na concepção enunciativa da filosofia da linguagem, tendo Bakhtin como referência teórica. Tanto no processo de construção de pensamento da criança com a Emília Ferreiro, tanto no processo de concepção de linguagem com Bakhtin, a gente e tantos outros linguistas que venham desenvolvendo trabalho, como João Vanderlei Geraldi, que vem fazendo um trabalho espetacular há décadas sobre a sala de aula como um espaço de interações, de produção, como um ato de produção de sentidos. Pode parecer um tanto contraditório seguir por dois caminhos teóricos que aparentemente são distintos. Inicialmente, a produção vigotskiana seria talvez um pouco mais coerente com a perspectiva enunciativa da linguagem. Entretanto, é possível juntar esses dois caminhos porque a Emília Ferreiro, apesar de ter toda uma base piagetiana, ela traz a questão fundamental da interação dos sujeitos com os seus processos de aprendizagem na troca entre as crianças, né? Então, essa foi uma escolha importante. E é muito importante também compreender que a gente vai trabalhar com a perspectiva enunciativa da linguagem, porque a gente considera a própria linguagem, esse objeto, a linguagem, um movimento histórico e social. Portanto, ele se transforma. E a Emília vai falar desse caminho que cada criança percorre na produção do seu processo de aprendizagem. Todo esse caminho de percurso da construção da escrita da humanidade. E o quanto que isso se transforma ao passar dos anos. Então, para iniciarmos nossa conversa, vamos relembrar uma contribuição muito importante de Ferreiro. A criança passa por um percurso ativo de escrita. Isto é, a criança elabora hipóteses sobre esse processo. Dessa forma, a escrita não vem de fora para dentro. Ela não aprende porque imita, porque copia ou porque treina, mas sim porque tem as suas hipóteses desafiadas, né? Postas em xeque, sendo desafiadas pela escola, pelos professores, pela família, pelo mundo letrado. Portanto, ouvir o que as crianças pensam sobre a escrita é fundamental. Então, eu sugiro que isso seja uma preocupação fundante de todo professor alfabetizador. A criança pensa a escrita, ela não copia apenas. Ok? Isso é muito importante. E um segundo ponto, que é ainda mais importante, é compreender que a escrita é uma representação da fala. Ela não é a sua transcrição. A gente não escreve o que a gente fala. Aí vai falar, Mônica, tá de brincadeira comigo? Não, não tô.
Porque eu aqui fiz um roteiro para vocês, para falar com vocês, e eu não estou conseguindo ler o roteiro, eu estou falando para vocês. A minha fala não é o que está escrito no roteiro, apenas os pontos principais que a gente desenvolveu para esse vídeo. Portanto, gente, entender. A criança pensa sobre a escrita. E eu quero exemplificar de um modo muito clássico da Emília Ferreiro. Vou pegar 2 exemplares aqui. Não são os desenhos clássicos dela, mas são 2 desenhos produzidos pela minha mãe, que é artista plástica, Odaléia Fernandes. Então, são muito significativos para mim. Eu tenho 82 anos. Se eu apresento para uma criança menina e apresento para uma criança passarinho, uma imagem, ela vai saber que é uma menina, vai saber que é um passarinho. Se eu apresento essa palavra, passarinho, e apresento essa palavra, menina, para quem ela vai relacionar menina? Ela vai relacionar com passarinho, porque menina é uma palavra menor, então ela está relacionada com passarinho. E passarinho vai estar relacionado com menina, porque menina é grande. Essa é um exemplo clássico das crianças pré-silábicas. Estabelecer uma relação de tamanho entre a palavra e o seu objeto. Portanto, gente, eu quero finalizar esse vídeo apontando que todas as atividades que a gente vai fazer vai ser justamente para desconstruir essa ideia de que a criança aprende só por repetição. A repetição vai ser importante, vocês vão ver no próximo vídeo, mas não vindos de fora para dentro. É necessário que tenha produto que tenha um contexto de sentido para a criança. Isso é fundamental, que esteja no universo de sentidos para as crianças. Por isso que há muitas palavras que a gente vê em cartilhas que as crianças não sabem o que é. Segundo, as crianças pensam sobre o processo de escrita. A escrita espontânea é fundamental. Experimentem com elas, façam esse jogo, quem está ainda no comecinho, na educação infantil. Conversem com as crianças sobre o tamanho do objeto e o tamanho das palavras e vamos ver o que vocês me dizem lá nos comentários. Continuem com a gente, assinem o canal, divulguem entre os amigos, participem, curtam o vídeo e não esqueçam de deixar os seus comentários. Muito obrigada!